Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Que a nossa quinta-feira seja muito abençoada. Pessoal, eu tive problemas no microfone no último editorial de ontem, tá? Então, eu fiz alguns ajustes aqui, ao que parece tá tudo ok. Então, se o áudio estiver ok, você me fala aí que tá funcionando tudo certinho. Vamos lá, é o seguinte, vamos começar falando sobre o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Marco Aurélio de Mello. No Brasil de hoje, existe um novo normal. O novo normal é ou você só pensa como a esquerda, ou você é um desqualificado, um desclassificado total. E qualquer coisa que pelo menos beire a criticar o atual sistema, o atual STF, o governo, você é só mais um bolsonarista desclassificado e sem conhecimento jurídico, técnico nenhum. Pois é o que está acontecendo, inclusive, com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Tem um grupo de advogados, um grupo de juristas, chamado Prerrogativas. Ele resolveu sair em defesa do Supremo Tribunal Federal quando o ex-ministro do Supremo disse ontem que as ações do Supremo são extremadas, ou melhor, extremistas mesmo, além do que está previsto na lei. E se está além daquilo, ela é extremista. Então ele falou que são decisões extremadas, que as decisões estão sendo fora da lei, não estão seguindo a Constituição. E aí esse grupo de juristas, que é o grupo Prerrogativas, atacou o Marco Aurélio por críticas à operação contra o Bolsonaro. Após o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, criticar o desgaste da corte por conta da atuação no âmbito da operação da PF, que mirou o ex-presidente Bolsonaro e aliados, o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, disse que o ministro carrega no DNA o apreço pelo autoritarismo. Então, assim, olha só para você ver como as coisas são. O Marco Aurélio criticou um possível autoritarismo da Corte, do Supremo Tribunal Federal. E aí esse grupo de advogados distorce a fala e diz que tem apreço ao autoritarismo no DNA é o Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo. O coordenador do Prerrogativas afirmou que a declaração do ministro causa espanto, mas não surpresa. Desgaste para o Supremo é a fala de um ministro que faz esforço retórico para relativizar graves crimes contra a democracia e contra o próprio tribunal que integrou. De toda sorte, não é exatamente uma novidade, diz Carvalho em entrevista ao Poder 360. Presta atenção nisso aqui, o quanto é grave. Carvalho disse ainda que o ministro abraçou o bolsonarismo e só não foi engolido por ele porque saiu da corte. Olha só. Um dia antes da declaração de Carvalho, o ministro Marco Aurélio afirmou que a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi extremada ao autorizar as buscas e apreensões e também prisões. Pois é, hoje, essa nova cultura que existe é a seguinte: se você pensa como eu, você está autorizado a pensar e você tem liberdade. Se você não pensa como eu, você não pode falar em defesa da minha liberdade. Você conseguiu entender o quanto é grave tudo isso que está acontecendo no Brasil? Pois é. Brasil vai de mal a pior. Outro ponto que está chamando a atenção é o posicionamento dos militares e das Forças Armadas sobre a operação contra o suposto golpe. Essa matéria da Revista Oeste aqui foi bem interessante, pessoal, porque ela tratou da seguinte forma. Ela veio mostrando que os militares, os membros das Forças Armadas do governo Lula, ele veio expondo o posicionamento deles, ou seja, fazendo manifestações gradativas, primeiro um, depois o outro, ou seja, meio que uma ação coordenada. Eles não resolveram todos vir e dar opiniões sobre o que aconteceu, foi coordenada mesmo. Primeiro veio primeiro veio o comandante da Marinha, o almirante Garnier, depois veio o Tomás, agora veio o das Forças Aéreas.
todos no sentido de que, assim que resolver o inquérito, todos os militares que sonham em pelo menos cheirar bolsonarismo deverão ser extirpados do exército. Vamos lá. E já que a gente mencionou as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, em relação ao suposto golpe que eles tanto falam, um jornal de esquerda, esse aqui, ó, Jornalistas Livres, ele coloca aqui um novo possível alvo do Supremo Tribunal Federal, mais um senador da República. E o silêncio do Pacheco aqui vem incomodando muito. Esse aqui é o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. A delação do Mauro Cid alcançou ele agora. Delação de Cid cita o senador Reis como um membro do grupo de radicais que defendeu a ação militar após eleições, diz a Polícia Federal. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, é citado pelo ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro em delação à Polícia Federal. Em delação à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, citou o senador Luiz Carlos Reis, do PP de Alagoas, como membro do grupo de radicais que defende uma narrativa de fraude eleitoral e a necessidade de uma ação militar no país após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. Pessoal, eu sou capaz de apostar que depois dessa delação do Mauro Cid, e como diz o blog do Noblar, o passarinho vai cantar e já cantou, todos os nomes que eles queiram que Mauro Cid diga, ele dirá. Ele vai dizer. E todos os nomes que foram alvos das palavras do Mauro Cid vão ser alcançados. Quer um outro exemplo? Mais 2 exemplos, para ser mais claro para vocês. Matéria do jornal Metrópolis. Cid complica 2 empresários em delação sobre golpe. Um deles, Luciano Hang. Luciano Hang, um mega empresário do Brasil e apoiador do Bolsonaro incondicionalmente. Então ele já está na mira. Outro é o Maier Nigri, também empresário aliado do Bolsonaro. Em delação homologada pela Polícia Federal, Mauro Cid apontou a participação de empresários em um plano não concretizado para evitar a posse de Lula após o segundo turno. O ex-ajudante de ordem de Bolsonaro diz que Luciano Hang, dono da Havan, e Maier Nigri, fundador da Tecnisa, pressionaram o então presidente Bolsonaro a fazer com que o Ministério da Defesa produzisse um relatório mais duro sobre a eleição, de modo a virar o jogo. A conversa, segundo Cid, detalhou a PF, teria ocorrido em novembro, ou seja, aqui depois das eleições já. A delação do tenente-coronel também complica o deputado federal Eduardo Pazuello, tem mais um nome, que é do PL do Rio de Janeiro, que, segundo Mauro Cid, seria um dos parlamentares que teriam se posicionado a favor de um golpe de Estado. Em 11 de janeiro de 2023, após a posse de Lula, Luciano Hang fez uma postagem desejando sorte ao presidente eleito e repudiando as depredações da sede dos 3 poderes. O teor da delação, referente a Pazuello e aos empresários, foi publicado pela revista Veja e confirmado pela Coluna. Pois é, pessoal. O Luciano Hang, há poucos dias, já teve uma condenação de 85 milhões de reais por pedir votos para o Bolsonaro. Pois é, teve muitos mesmo, empresários que pediram voto para Lula, podcasts e influenciadores, jornalistas, artistas que receberam Lei Rouanet. E tá tudo bem. Agora o Luciano Hang tomou aí uma lapada de 85 milhões de reais. Pois é o novo normal que eu tô falando para vocês. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, um dos padres, né, o padre que foi alvo também da ação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, hoje teve uma péssima notícia também. Diocese emite nota abandonando o padre perseguido por Moraes. Essa matéria aqui é da revista Exílio, eu nem conhecia essa revista, mas olha só. Após a Arquidiocese de São Paulo proteger o padre Júlio Lancelotti, no caso dos vídeos onde ele faz ali relações
sexuais, como diz a Daniela Lima, de intimidade, né? Para um jovem, agora é a vez do contrário. Um padre, preocupado com o país e que não faz nada além de rezar, precisa ser perseguido por Alexandre de Moraes com o apoio da Diocese de Osasco. Nada é mais asqueroso que ver um padre ser protegido. Aqui ele fala uma palavra aqui que eu não vou citar aqui, senão vai cair meu canal mais uma vez, né? E deixar que um padre fiel à fé seja perseguido pelo ex-advogado da Transcooper, empresa ligada. Aí também não vou falar porque aí me complica, né? Mas o que aconteceu foi que a diocese emitiu uma nota aqui contrária ao padre. E aí, enfim, é um novo normal. Me lembra muito a Nicarágua. A Nicarágua que tem uma briguinha aí com padres e padres que não gostam do governo, tá? Os padres que gostam do governo tá tudo bem, né? Nicarágua. Mas os padres que não gostam do governo, tem um probleminha aí com eles, tá bom? É isso, pessoal. Olha, a gente volta meio-dia com mais conteúdo para vocês. A gente vai trazer mais um vídeo para vocês. Se vocês puderem dar o like, curtir, compartilhar, isso ajuda a gente no canal. E fala aí se o áudio ficou legal dessa vez. Tentei resolver aqui os problemas. Acho que eu tô falando um pouco baixo também. A garganta não tá das melhores. Então eu tô falando um pouco baixo. Eu acho que o microfone não tá pegando tudo. Mas agora eu tentei chegar mais perto aqui do microfonito aqui, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial, tá bom? Grande abraço.